Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast Casais Prósperos, o podcast que ilumina o seu relacionamento com base na fé e na ciência. Eu sou a Camila Andrade, sou psicóloga, especialista em neurociência, educação e relacionamentos, e hoje nós vamos falar sobre um tema muito relevante para todos os casais. Nós vamos falar sobre como enxergar a forma de ter sucesso e também em como usar o nosso dinheiro para realizar os nossos sonhos. E olha, eu não sei se vocês repararam, mas aqui a gente tá com, olha que chiqueza! Temos uma caneca. A nossa caneca aqui, ó, personalizada. E ó, novidade, tá? Se você quiser uma dessa, você vai poder adquirir também com a sua foto personalizada, mas aí tem os requisitos, tá bom? Você vai precisar fazer comentários e compartilhar o conteúdo nosso durante toda essa semana. Vai chegar aí gratuitamente na sua casa, tá bom? E para termos essa conversa tão gostosa, eu tô aqui com a minha amicíssima Priscila Flores, ela que é consultora e planejadora financeira, também especialista em organização e prosperidade. Muito bem-vinda, Pri, que bom tê-la aqui. Muito obrigada, Cá, o prazer é meu estar aqui e hoje nós vamos realmente falar de um assunto que é muito importante. A ideia não é esgotar ele, mas se colocado em prática, essa pequena pontinha que vai levar vocês ao sucesso financeiro já vai fazer muita diferença. Com certeza, Pri. E lembrando o seguinte, gente, que nós estamos intercalando, tá bom, os nossos assuntos. Então, essa semana nós estamos tendo o foco na prosperidade financeira. Semana que vem retornamos com a prosperidade emocional. Não perca, curta, compartilhe, se inscreva no canal, tá bom? E a nossa pergunta inicial, Pri, vamos lá? Vamos lá, Cá. Bora, então, por que eu lembro que quando eu casei, eu tive um conselho matrimonial que era assim, ó, cuidado com os maiores causadores de divórcio, que é finanças, né? Finanças, parentes também, mas por que esse é um assunto tão delicado? Por que parece que às vezes a gente se boicota? Por que tem como deixar mais leve esse assunto dentro da família? Calma, pergunta excelente. Então eu queria começar trazendo algumas informações importantes. Algumas pesquisas relatam que até 40% dos divórcios citam que problemas e desavenças financeiras contribuem para o término do casamento. Esses números geralmente indicam que finanças são um dos fatores que contribuem para as separações. Não necessariamente o fator único ou principal em todos os casos. Muitas vezes o que acontece é que os problemas financeiros eles agravam conflitos já existentes. Então eles funcionam como goteira que revela algumas rachaduras. Então, estão vendo, né, gente, como que é importante, é um assunto delicado, porque ninguém gosta de goteira, né? E se a gente não cuida da goteira, acaba inundando tudo, né? Exatamente. E sim, por isso eu vou trazer hoje não só os motivos, mas também os sabotadores e soluções práticas para transformar o dinheiro em um aliado dos sonhos do casal. Então bora que eu já tô ansiosa aí, conta mais pra gente. O primeiro motivo que é tão difícil falar de finanças é porque o dinheiro ele amplifica medos existenciais. Então o dinheiro está ligado à sobrevivência no nosso cérebro. Lembra que você falou sobre o vigilante, a amígdala? Sim. Compartilhe uma tela aí fazendo um favor. Tá. A amígdala, ela é o sistema anti-incêndio, mas não muito inteligente. Se você não assistiu o primeiro podcast, corre lá e reveja, tá bom? Quando o assunto finanças aparece, o que acontece? O sistema límbico, ele pode ativar reações químicas primitivas. Exemplo, luta, você gasta demais. Ou fuga, não quero falar sobre isso agora. Ou congelamento, deixa pra lá, depois a gente vê. Então, o que acontece é que quando nós falamos de finanças, nós estamos educando o nosso sistema emocional. E legal, porque assim, a gente tá revendo tudo que a gente falou na semana passada e a gente tá entendendo que dessa forma a gente dá segurança, a gente dá clareza, a gente dá propósito para todo esse sistema aqui, né? Perfeito, Cá, é isso mesmo. Outro motivo é porque associamos dinheiro a emoções não resolvidas. Pode passar o outro slide. Tá. Cada pessoa cresce com uma narrativa sobre o dinheiro. Provavelmente você já deve ter escutado: ganhar dinheiro não é fácil, dinheiro não dá em árvore, quem tem muito dinheiro é arrogante, ou uma bem conhecida: quem é rico não vai para o céu.
E essas frases, ouvidas e repetidas muitas vezes, formam o quê? Mapas mentais e inconscientes sobre o dinheiro. Então, o que acontece? A gente acaba fazendo com que o dinheiro ele seja, aqui quando a gente olha, né, os mapinhas guardados, fonte de medo, de briga. Então, por isso que acontece isso. Show de bola. Sabe, gente, aquelas gavetas de coisas que a gente não quer revirar, emocionalmente falando? Muitas vezes o dinheiro pode ser uma dessas gavetinhas que a gente não quer abrir, né? Não quer acessar. Exatamente, cara. E o terceiro motivo é porque o dinheiro, ele não toca só no bolso. Ele toca também em identidade. Pode passar mais um slide que eu trouxe aqui para vocês entenderem um pouquinho mais. Falar de dinheiro é inconscientemente falar de autoestima, de valor, de merecimento e de poder. Então, o dinheiro é um dos últimos tabus modernos. Por quê? Falar, como eu me sinto, falar sobre a saúde, falar sobre fé é muito fácil. Mas, me fala quanto você ganha, ou quanto você deve, ou quanto você desperdiça. Por trás disso está o medo de ser visto como incompetente, desorganizado ou irresponsável. Então, quando alguém ouve assim, precisamos rever nossos gastos, o cérebro traduz assim, ou seja, né, o vigilante, como nós falamos, que é o sistema, né, a amígdala aqui que é o vigilante. Opa, pera um pouquinho, você está falando que eu falhei? Ou você quer me controlar? Então, o tema finanças ativa gatilhos de inadequação e culpa. Então, preferem o silêncio. E o que acontece? O silêncio, mesmo que ele custe a harmonia da relação. E aí tem um peso muito grande isso. Sim. Então, assim, é um tema que gera desconforto. Então, automaticamente vai ativar a amígdala. Sim. E aí, quem acha que vai trabalhar bem isso, mas precisa também ser conduzido com muito acolhimento, sem julgamento, vai ser o córtex frontal, né? Exatamente. Que realmente vai racionalizar isso e vai trabalhar de uma forma que não traga esse peso, né? Exatamente, por isso que é importante dar esse fôlego para entrar em cena o sábio. Como falou, é aquele que vai acolher os sentimentos. O quarto motivo, pode passar a próxima aí que eu não vou usar mais, mas o quarto motivo é porque há dinâmicas de poder invisíveis. Então, falar dinheiro é falar de liderança, de poder, de autonomia. E em muitos casais, normalmente, tá? Não é a regra, mas quem ganha mais assume o controle. E quem ganha menos, o que acontece? Se cala ou não quer nem falar do assunto. Então, o diálogo financeiro ele pode parecer uma ameaça ao equilíbrio do relacionamento, mas a chave está justamente em transformar o dinheiro em vez de território de disputa, um espaço de parceria. E o quinto e último motivo que eu trago hoje é que não aprendemos a falar de dinheiro com amor. Na maioria dos lares, o dinheiro foi associado ao quê? A brigas, a escassez, a controle. Raramente foi símbolo do quê? De liberdade, generosidade, sonhos realizados. Então, falar de finanças para algumas pessoas é muito difícil, porque falta um novo vocabulário. Não tem vocabulário para falar dele em amor. Então, precisa-se criar um jeito afetuoso, leve e espiritual de olhar os recursos. Então, quando o dinheiro vira uma conversa de amor, ele para de ser um campo de guerra. Mas dá, Pri, pra gente falar de dinheiro com amor? Dá pra gente falar de dinheiro sem ferir o outro? Acho que essa é a grande pergunta, né? Com certeza, Cá. Eu falo sempre que o que nos uniu como casal foi o quê? Foi os nossos sonhos. E muitas vezes, com o passar do tempo, os casais esqueceram de sonhar juntos. E é aí que mora um segredo valioso. Porque quando nós deixamos de sonhar juntos, vem o egoísmo, vem as críticas, vem os medos. Então tudo isso vem à tona, trazendo o quê? Cada vez mais peso sobre o assunto finanças. Ativando a nossa amígdala, ou seja, o vigilante, que é o sistema anti-incêndio. E por isso nós ficamos sempre no modo quê? Reativo. O primeiro passo fundamental, prestem atenção aqui, casais, é decidirem sair do modo reativo, desse automático e voltar a sonhar juntos. E Pri, tem alguma ferramenta, alguma forma prática da gente colocar isso em ação, de tentar minimizar esses efeitos negativos? Tem um primeiro passo para a gente começar a fazer isso? Sim, Cá. Nas minhas consultorias ou palestras, eu gosto de fazer uma atividade junto com os casais que é o seguinte.
E façam em casa também, tá? Depois vocês vão fazer isso. Vocês vão escrever todos os sonhos do casal. Sim, nesse momento não vai se preocupar quanto custa, tá? Simplesmente escrevam, se divirtam, anotem a casa, a viagem, a reserva financeira, o carro, os filhos, a bicicleta, o cachorrinho, tudo. Vocês vão anotar todos os sonhos. Podem ser eles materiais ou não, ok? Então, primeira coisa. Feito isso, vocês vão encontrar imagens as mais parecidas possíveis daquilo que representa o que vocês escreveram. E aí, vocês podem juntar recortes de revistas ou na internet, né? Montar no Canva ali, PowerPoint, não tem problema, numa pastinha do celular com essas imagens. Juntem tudo isso e formem um grande quadro que, ao olhar, vocês consigam ver rapidamente todos os sonhos ali. Ah, e se vocês têm filhos, gente, isso é muito divertido. Inclua as crianças também. Não é a hora de ficar bravo se a criança quer um cachorrinho, tá? Agora é para soltarem a imaginação e se divirtam toda a família nesse momento. E é um momento de diversão e de planejamento gostoso, mas infelizmente tem muita gente que acha isso bobeira, né? Colocar no papel, desenhar e tal, tem gente que acha que é bobeira, né? Perfeita observação, cara, que muitas pessoas perguntam, mas isso daí é bobeira. Algo muito interessante é que a neurociência já comprovou que o nosso cérebro tem dificuldade em distinguir o que é verdade ou o que é real e o que não é. Então, vou dar um exemplo prático, Cá. Imagina agora uma gostosa e deliciosa torta de chocolate com um recheio de leite ninho coberta de morangos. Eu tô de dieta, não posso pensar nisso. Provavelmente a maioria que ouviu isso já imaginou e salivou. Por quê? Por quê? Delicioso. E porque quando a gente imagina também, a gente já faz aqueles comandos todos. Nosso sistema nervoso já manda comandos pro nosso corpo para reagir a isso, né? Perfeito. Percebem como que faz o link, então, da neurociência com o mural dos sonhos que eu falei para vocês. Imagine agora, no mínimo detalhe, aquela viagem maravilhosa que você quer fazer. A casa dos sonhos que você quer comprar ou construir. Uma vida financeira de liberdade, tranquilidade, segurança. Que sentimentos vêm só de imaginar, Cá? Tudo isso que você falou, paz, tranquilidade, alegria. Imagina uma casa ali na praia, sonho, né? É isso, gente. Só de imaginar, escrever e transformar em imagens, nós estamos dando comandos ao nosso cérebro para que gere esses sentimentos. E também fique muito mais atento e pronto a transformar isso em realidade. E nessa atividade, que aparentemente é tão simples, nós estamos trabalhando os 3 níveis que a Camila apresentou no primeiro podcast. Por isso que é muito importante vocês assistirem caso não tenham assistido. Por quê? Primeiro, olha só, ao criar um ambiente seguro e descontraído, para falar de sonhos ali, de desejos, nosso vigilante, ou a amígdala, não precisa ser ativada, ok? Sai do modo reativo. Segundo, nós damos espaço para o córtex frontal, ou eu estava até olhando aqui se estava aqui, ou o sábio, né? O sábio aqui, ter um lugar de acolhimento, de respeito, luz e leve para fluir levemente. E o terceiro, olha só, gente, criamos novas memórias para que o hipocampo ou o síndico guarde novas narrativas ao falar de dinheiro, criando um bom repertório e não apenas memórias ruins que muitas vezes ficaram guardadas na sua mente. Mas, Pri, legal. Só que vamos supor assim, eu aderi isso, eu não acho besteira, mas o meu cônjuge acha. E aí, o que eu faço? Olha, eu sugiro começar sozinho. Particularmente eu fiz isso. Quando eu aprendi da ferramenta e como a neurociência comprovava a eficiência, eu fiz o mural dos sonhos do meu esposo. Eu já sabia algumas coisas que ele gostava e mesmo que não tivesse tanta importância pra mim, eu coloquei no mural. E aí um dia eu chamei ele, falei, amor, vem cá ver o que eu fiz. Mostrei pra ele as imagens ali, eu uso muito Notion, Canva. Fiz ali, ele não deu muita moral não, confesso, mas eu fiz. E aí eu achei tão interessante que certa vez ele falando dos sonhos que eu tinha colocado no mural. E foi muito especial, porque ele começou a compartilhar dos sonhos que eu tinha colocado lá. Que legal, que show de bola. Mas funciona mesmo esse negócio, então? Cá, funciona. Olha, gente, eu posso falar com toda tranquilidade. A casa que eu moro, um dia estava no mural. Viagens que eu fiz esse ano, um dia estavam no mural.
O carro que a gente tem um dia estava no nosso mural. Então assim, minha cachorrinha, gente, eu não trouxe foto aqui, estava no mural. Então agora o que nós vamos fazendo? Nós vamos atualizando o mural conforme a gente vai ticando aquelas coisas que nós já alcançamos. Ai, é incrível isso. E olha, tem muita gente também que acha que fé e prosperidade são coisas antagônicas. Traz isso pra fé, Pri, como que a gente pode aplicar isso? Eu gosto muito de Provérbios 23:7, que diz que como imagina em sua alma, assim ele é. Ou seja, o que você constrói em pensamento, o que mantém imaginação e sentimento, determina quem você se torna. Pois o que? Impulsionará nossas ações e, consequentemente, nossos resultados. Ah, Pri, mas na prática, quem pensa sou desorganizado financeiramente vai reforçar esse padrão. Agora, quem pensa sou sábio, sou próspero, sou guiado por Deus nas finanças, começa a alinhar as ações e decisões a essa nova identidade. E eu gosto muito também de Mateus 7:7, que fala, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e ao que bate, se abre. Deus quer que apresentemos nossos sonhos a Ele, meus queridos. Apresentar não só os sonhos, mas as nossas metas, as nossas necessidades com fé, sem culpa. Realmente apresentar, porque Ele se agrada quando nós pedimos sabedoria para administrar e não só recursos para gastar. E em Tiago 4:2 e 3 fala ali que nós não temos, pois não pedimos. E se nós pedimos por motivo errado. Sim, falta muita fé às vezes, né? Olha, Pri, eu vou confessar para vocês que eu nunca tinha pensado em finanças dessa forma. Foi muito proveitosa essa conversa toda. Eu acho que, resumindo, se eu estiver errada, você me corrige. Eu acho que um grande segredo aqui é que a gente precisa voltar a sonhar, precisa voltar a planejar, né? Seja em família, seja em casal, seja incluindo os filhos. A gente pode incluir os filhos nisso, porque é gostoso realmente. A gente esquece com o tempo, né? Exatamente, Ká. Então, usando essa técnica simples, olha só, de verbalização, de escrita e visualização exterior, juntar com oração, frases afirmativas e agir com sabedoria, será o início de uma linda jornada. Ai, com certeza. Pri, dá um conselho aí para quem está nos assistindo hoje, um conselho final. O que você diria para os casais que estão nos vendo hoje? Casais, prestem muita atenção no que eu vou dizer agora. Deus tem sonhos incríveis para você e para sua família. E Ele precisa apenas de uma fagulhinha de fé nossa. E quando nós temos fé, ou seja, a certeza que nós vamos receber aquilo que nós pedimos, nós agimos. Então faça o mural dos sonhos, orem, entreguem a Deus. Nós temos um Deus que faz infinitamente mais do que tudo que nós pedimos ou nós imaginamos. Mas também estejam dispostos a viver o processo, porque é justamente nessa jornada que Deus vai nos preparando, nos capacitando para administrar as bênçãos. Então, não adianta só desejar o sucesso financeiro se nós não sermos quem nós precisamos ser para ter esses recursos, para recebê-lo. Então, o pedido central, meus queridos, não é Senhor, me ajude a ter mais dinheiro. Não. Nosso pedido central deve ser Deus, me ajude, nos ajude a ser quem nós precisamos ser para receber todas as bênçãos que nós desejamos viver. Pri, foi uma honra muito grande ter você aqui com a gente, compartilhando todo esse conhecimento. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, Ká, foi um prazer. Em um próximo encontro eu vou falar como transformar os sonhos em realidade e tirá-los do papel. Então, realmente fazer com que as coisas aconteçam. Então, que os casais possam se beneficiar de todas essas ferramentas que nós estamos trazendo para construir relacionamentos cada vez mais saudáveis, mais fortes, e que realmente nós tenhamos a vida plena e próspera financeiramente e emocionalmente, como Deus nos criou para ter. Perfeito, já vamos ter aí atividades práticas, hein? Não falte na próxima.
E é o seguinte, se você também gostou, compartilhe, se inscreva no nosso canal, participe das nossas redes sociais. Pri, qual é a sua? @Priscila Flores Financas, tudo junto. O meu é @psicóloga Camila Andrade. Acompanhe a gente, ative as notificações e também não se esqueça que para você ganhar a sua canequinha linda, maravilhosa, personalizada com a sua fotinha, você precisa comentar e compartilhar os vídeos dessa semana, tá bom? E aí essas pessoas a gente vai colocar aí na hora, tá bom? Na próxima semana e pode estar chegando para você. Um abraço fraterno e fiquem com Deus. Até a próxima. Até mais.